Você já estudou programação por meses, assistiu dezenas de vídeos, terminou vários cursos e ainda sente que não sabe programar sozinho. O problema não é a sua inteligência, é o método. Hoje eu vou te mostrar exatamente como estudar programação do jeito certo, o método que separa quem trava para sempre no básico de quem realmente evolui. Fica até o final, porque na parte 3 eu vou te dar uma rotina de estudo pronta para você aplicar hoje mesmo. Bem-vindo à Selva do Código. Aqui a gente fala real, sobre como aprender a programar de verdade. Se você é novo, se inscreve, ajuda muito a gente continuar trazendo conteúdo sério para quem está começando. Vamos começar com uma pergunta direta. Você consegue fechar o vídeo agora e escrever, do zero, o que acabou de aprender na última aula que assistiu? Se a resposta for não, isso não é culpa sua, é o formato que engana. Assistir alguém programando ativa uma parte do cérebro que reconhece padrões. Mas reconhecer não é a mesma coisa que produzir. É por isso que tanta gente assiste 3 horas de aula, sente que entendeu tudo e trava na primeira linha de código quando tenta sozinho. Isso tem até nome, chama tutorial hell. É o ciclo de assistir tutorial atrás de tutorial, sempre buscando mais uma aula antes de começar de verdade, sem nunca sair do lugar. A pessoa se sente produtiva porque está estudando todo dia, mas não evolui porque nunca pratica sem estar copiando alguém. Aqui vai o conceito mais importante desse vídeo. Programação não se estuda como história ou geografia. Ela se treina como um esporte ou um instrumento musical. Você não aprende a tocar violão só assistindo alguém tocar. Você aprende colocando o dedo na corda, errando, ajustando e tentando de novo. Com programação, é exatamente igual. Se o seu método de estudo é 90% assistir e 10% praticar, seu cérebro nunca vai construir a habilidade real, só a ilusão dela. O primeiro passo do método certo é: aprenda o mínimo necessário sobre um conceito e teste ele imediatamente. Não assista uma aula de 40 minutos sobre laços de repetição. Assista os primeiros 10 minutos e já vá tentar escrever um laço simples sozinho. Isso quebra o ciclo de acumular teoria sem prática. Você aprende um pedaço pequeno e já usa ele. Pedaço por pedaço, a habilidade se constrói de verdade. Segundo passo, e esse é o mais importante de todos, depois de ver como se resolve um problema, feche o vídeo, feche o código de exemplo e tente refazer do zero, sozinho, usando só sua memória e seu raciocínio. Vai travar, vai esquecer sintaxe. É exatamente aí que o aprendizado real acontece, no esforço de lembrar e reconstruir, não em copiar olhando para o exemplo do lado. Terceiro passo, pare de ter medo do erro. Erro em programação não é fracasso, é a ferramenta de aprendizado mais poderosa que existe. Quando o código quebra e você precisa investigar por quê, seu cérebro cria uma conexão muito mais forte do que quando tudo funciona de primeira. Por isso, um exercício poderoso é: pegue um código que funciona, quebre ele de propósito e tente descobrir por que quebrou. Isso desenvolve a habilidade mais valiosa de um programador: resolver problema, não decorar solução. Quarto passo: depois de aprender algo, tente explicar em voz alta ou escrito, como se estivesse ensinando para outra pessoa. Se você trava tentando explicar, é sinal de que ainda não entendeu de verdade, só decorou a superfície. Esse método tem nome na ciência do aprendizado. Chama técnica de Feynman e funciona para qualquer área, não só programação. Quinto passo: revise o que aprendeu depois de um dia, depois de 3 dias, depois de uma semana. Estudar 5 horas seguidas de uma vez é muito menos eficiente do que estudar 1 hora por dia, revisando o que veio antes. Seu cérebro precisa desse espaçamento para realmente fixar a informação em memória de longo prazo. Vamos tornar isso prático. Uma sessão de estudo de 1 hora, do jeito certo, pode ser dividida assim. Os primeiros 15 minutos, aprenda um conceito novo, pequeno e específico. Os 30 minutos seguintes, pratique esse conceito sozinho, sem olhar exemplo, tentando resolver pequenos exercícios ou adicionar isso a um projeto que você já tem. Os últimos 15 minutos, revise algo que você aprendeu há alguns dias, para reforçar a memória. E aqui entra uma peça central. Sua rotina de estudo precisa girar em torno de um projeto real, não só de exercícios soltos. Escolha algo pequeno, um sistema de cadastro, uma calculadora, um jogo simples,
e use ele como lugar onde você aplica cada conceito novo que aprende. Isso muda completamente a forma como o conhecimento se conecta na sua cabeça. Ao invés de conceitos soltos, você constrói uma coisa única indo aos poucos, e no final tem uma prova real do que você sabe fazer. E sobre inteligência artificial, nesse método, use ela para tirar dúvida depois que você já tentou sozinho, não antes. Pergunte para a inteligência artificial por que meu código não funciona depois que você já tentou identificar o erro. Peça para ela explicar um conceito de um jeito diferente se a primeira explicação não fez sentido. O erro é pedir para a inteligência artificial já entregar a solução pronta antes de você tentar. Isso tira exatamente a parte do processo onde o aprendizado de verdade acontece. E por último, 1 hora de estudo todo santo dia vale muito mais que 8 horas em um único domingo. O cérebro aprende por repetição espaçada, não por acúmulo. Se você só tem 30 minutos hoje, tudo bem. 30 minutos bem aplicados, com prática real, valem mais que 3 horas só assistindo vídeo passivamente. Então, recapitulando o jeito certo de estudar programação. Aprenda pouco, pratique muito. Feche o exemplo e tente sozinho. Erre de propósito e investigue por quê. Explique o que aprendeu, como se estivesse ensinando. Revise com espaçamento, não tudo de uma vez. E construa tudo isso em cima de um projeto real. Isso não é o caminho mais rápido, é o caminho que realmente funciona. Todo programador que hoje resolve problema complexo com facilidade, um dia teve que passar por esse mesmo processo de errar, travar e tentar de novo. Se você aplicar esse método com consistência, em alguns meses você vai olhar para trás e não vai reconhecer o quanto evoluiu. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar um projeto prático completo, do zero, aplicando exatamente esse método que a gente acabou de ver. Deixe nos comentários qual dessas etapas você não estava fazendo até agora. Eu leio todos os comentários. Bora programar juntos!